Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu vou falar sobre uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que, mais uma vez, condenou o Bolsonaro à inelegibilidade. Ele já está inelegível até 2030. Eu falei sobre isso num episódio anterior do Birosca News, que eu vou deixar linkado aqui. E aí eu quero falar sobre essa nova decisão do TSE que acabou de sair, que vincula não só o Bolsonaro, como também o ex-vice-candidato a presidente, o general Braga Neto. Bom, Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, discutindo questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no meu canal do YouTube, que é Alexandre Bahia, assim como também o podcast Birosca News, que fica disponível no Deezer, Spotify, em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal e ative lá o sininho para receber notificação quando tiver novos vídeos. Eu tenho feito alguns vídeos extra também, então fica ligado lá para ser notificado. Bom, no episódio lá do 209 do Brascan News, eu comentei sobre a condenação que o Bolsonaro sofreu lá no começo do ano, nos primeiros meses do ano. Ele foi condenado e ficou inelegível, está inelegível. Ele tentou recorrer, mas a decisão até então tem sido mantida. Agora, no final de setembro, aliás, agora já em outubro, o Bolsonaro foi novamente condenado por uma questão referente ao 7 de setembro lá de 2022, quando ele, ainda presidente da República, além de fazer propaganda de ações de governo durante o desfile de 7 de setembro, isso foi chamado a atenção pelo ministro Alexandre de Moraes, porque além do desfile cívico-militar, também teve mostra de compra de ambulâncias e discursos falando de ações do governo, o que configura então, de acordo com o TSE, configurou de acordo com o TSE, abuso de poder político. E da mesma forma, logo depois do 7 de setembro, do desfile, ele foi para um trio elétrico do lado lá de Brasília, do lado onde estava acontecendo o desfile, na Praça dos Três Poderes, e também discursou, e depois de lá foi para o Rio de Janeiro, onde também tinha acontecido um desfile, do qual ele também participou, e logo depois também ele, tudo isso ele e o general Braga Neto, que era o vice dele, falando e atuando então nessa dupla como presidente, mas também como candidato. Aqui vale um esclarecimento, né? Infelizmente, quando a Constituição foi emendada lá atrás e foi criada a possibilidade da reeleição, não foi estipulada a necessidade da chamada desincompatibilização, quando o titular do executivo concorre ao mesmo cargo, o que é bastante curioso, porque se alguém é, por exemplo, prefeito e vai se candidatar a governador, ele precisa sair 6 meses antes da eleição, justamente para não haver essa confusão entre funções. Agora, se a pessoa ela é presidente, ela é governador, ela é prefeita e ela vai se candidatar novamente para o mesmo cargo, ela vai tentar a reeleição, ela não precisa se desincompatibilizar, o que gera essa confusão que é extremamente maléfica para a democracia entre a pessoa do candidato e o titular do cargo. E foi justamente nesse ponto que o TSE, por 7-2, acabou então condenando novamente o Bolsonaro. Então o Bolsonaro não só é mantida a inelegibilidade até 2030, as penas elas não se somam, ele continua inelegível até 2030 em razão da decisão anterior. E agora, confirmada essa nova inelegibilidade, igualmente até 2030, também vai ter que pagar uma multa de R$ 425 mil, e o ex-candidato a vice dele, o Braga Neto, que agora então se torna inelegível pela primeira vez, agora até 2030, e também vai ter que pagar uma multa de R$ 212 mil. Essa decisão contra ela ainda cabem recursos ao próprio TSE e, em última instância, cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal, mas a ver como foi a tramitação do outro caso, a possibilidade de reversão disso realmente é mínima.
a questão, de novo, do abuso do poder econômico e do abuso do poder político é algo que precisa ser seriamente tratado, de fato, pela Justiça Eleitoral, principalmente nesses casos em que titulares de cargos executivos estão tentando reeleição, porque há essa confusão e uma dificuldade muito grande de separar o candidato daquele que já está no cargo, já é eleito. Bom, é isso. Continuamos acompanhando aqui os vários processos, tem vários outros também para serem julgados pelo TSE contra o ex-presidente Bolsonaro. O fato é que foi mantida então a inelegibilidade dele até pelo menos 2030. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A semana que vem eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa beirasca de país. Tchau.